Você já parou para pensar que algo tão acessível, tão normal na sociedade de hoje, pode estar destruindo sua alma e te afastando de Deus? Fique até o fim deste vídeo, você vai refletir sobre isso. A pornografia e a imoralidade sexual são armas poderosas nas mãos do maligno. Eles parecem inofensivos no começo, mas logo prendem você em uma armadilha mortal. Cuidado! Neste vídeo, vamos revelar como essas práticas atacam diretamente sua fé, seu corpo e até sua salvação eterna. A pornografia é mais do que um simples entretenimento ou uma distração inocente, ela é uma armadilha mortal, uma arma secreta usada pelo inimigo para destruir a alma, afastar as pessoas de Deus e escravizar suas mentes. É uma ferramenta projetada para corromper o coração humano e transformar o que Deus criou como algo sagrado, a sexualidade, em um instrumento de pecado e degradação. Satanás, o pai da mentira, usa a pornografia para iludir, enganando milhões de pessoas com a falsa promessa de satisfação, enquanto na realidade entrega vazio, culpa e vergonha. A pornografia não ataca apenas a moralidade, ela atinge a dignidade humana no cerne. Quando consumimos pornografia, tratamos os outros como objetos, esquecendo que cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1h27. Esse pecado vai além do que vemos com os olhos, ele penetra profundamente no coração e na mente, criando um ciclo vicioso de desejo e consumo que destrói a pureza da alma. Como Jesus advertiu, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério em seu coração, ou Mateus 5h28. O que torna a pornografia tão perigosa é a sua capacidade de se infiltrar silenciosamente na vida das pessoas, muitas vezes sob o pretexto de ser algo normal ou inofensivo. Ela é um vício que não precisa de substâncias químicas para prender suas vítimas, o inimigo usa o poder das imagens para escravizar. Cada clique, cada visualização, é uma corrente que prende a alma mais profundamente, tornando difícil sair. E, enquanto isso, a espiritualidade, a dignidade e a capacidade de amar verdadeiramente vão sendo corroídas. A pornografia é como uma droga que promete alívio imediato, mas entrega destruição a longo prazo. Ela destrói casamentos, porque cria expectativas irreais e distorce o verdadeiro significado do amor conjugal, que deveria refletir a união entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:25-27. Ela prejudica os jovens, porque rouba sua inocência e planta sementes de luxúria e confusão sobre a sexualidade. Ela afasta as pessoas de Deus, porque cria um ciclo de culpa e vergonha que faz muitos acreditarem que são indignos de sua graça. O inimigo sabe exatamente como usar a pornografia para atingir suas metas malignas. Ele a apresenta como algo atraente, acessível e normalizado na cultura moderna, mas esconde suas consequências devastadoras. A pornografia destrói a mente, levando a pensamentos impuros e ao endurecimento do coração. Ela destrói o corpo, incentivando comportamentos que prejudicam a saúde física e emocional. E, acima de tudo, ela destrói o espírito, cortando a conexão com Deus e afastando a pessoa da vida de graça. Mas há esperança. Deus nunca abandona seus filhos, mesmo quando eles caem nas armadilhas do inimigo. O primeiro passo para superar a escravidão da pornografia é reconhecer o pecado e buscar o perdão de Deus por meio do sacramento da reconciliação. Ele é misericordioso e está sempre pronto para nos acolher de volta, como no caso do filho pródigo, Lucas 15:11-32. Além disso, é essencial buscar formas práticas de cortar o acesso à pornografia, como instalar filtros, evitar redes sociais ou sites que possam servir como gatilho, e preencher o tempo com atividades saudáveis que elevem a alma. A oração também é uma arma poderosa contra as tentações do inimigo. O rosário, em particular, é uma ferramenta eficaz para buscar a intercessão de Nossa Senhora, que sempre aponta o caminho para Jesus. Lembre-se de que o combate contra a pornografia não é apenas uma luta individual, é uma batalha espiritual. São Paulo nos lembra, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6h12. É por isso que precisamos nos revestir da armadura de Deus, fortalecendo-nos na palavra, nos sacramentos e na comunidade de fé. A pornografia é a arma secreta do inimigo, mas não precisamos ser suas vítimas. Com Deus ao nosso lado, podemos vencer essa batalha.
A graça de Cristo é mais forte do que qualquer corrente, e sua misericórdia está sempre disponível para aqueles que buscam o arrependimento e a restauração. Não permita que a pornografia roube sua dignidade, sua fé e sua alma. Hoje é o dia de lutar pela pureza, pela santidade e pela liberdade como filhos de Deus. O que a Igreja ensina sobre pornografia e pureza? A Igreja Católica, em sua sabedoria e tradição, sempre ensinou sobre a importância da pureza e da castidade como caminhos para a verdadeira liberdade e felicidade. A pornografia, por sua vez, é uma grave ofensa contra esses valores, pois deturpa o propósito original da sexualidade humana, que é um dom de Deus, e leva as pessoas a tratar os outros como objetos de prazer, em vez de enxergá-los como filhos e filhas amados do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, SIC, é claro ao condenar a pornografia, descrevendo-a como uma grave distorção da sexualidade que prejudica tanto quem consome quanto quem participa de sua produção. No parágrafo 2354, o Catecismo afirma que a pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros, para exibi-los deliberadamente a terceiros. Ofende a castidade porque desfigura o ato conjugal, a doação íntima dos esposos um ao outro. Ofende gravemente a dignidade daqueles que a praticam, os atores, comerciantes, público, pois cada um se torna objeto de prazer vulgar e de lucro ilícito para outros. Introduz todos os envolvidos na ilusão de um mundo fictício. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Esse ensinamento reflete a visão da Igreja de que a sexualidade é um presente precioso e sagrado, criado por Deus para ser expressão de amor e união dentro do matrimônio. A pornografia, ao contrário, tira a sexualidade de seu contexto sagrado e a transforma em algo superficial, egoísta e degradante. Ela banaliza o corpo humano, que deveria ser um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, e leva as pessoas a se desconectarem de sua verdadeira vocação de amar e serem amadas de maneira genuína e pura. A Igreja ensina que a pureza não é apenas a ausência de atos ou pensamentos impuros, mas uma virtude que envolve todo o ser. Ser puro de coração significa viver em harmonia com a vontade de Deus, respeitando a dignidade do próprio corpo e do corpo dos outros. Jesus, em seu Sermão da Montanha, nos chama a essa pureza radical ao dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:08. A pornografia é um obstáculo direto a essa pureza, pois alimenta desejos desordenados, distorce os relacionamentos e afasta as pessoas da comunhão com Deus. Além disso, a pornografia tem efeitos devastadores não apenas no plano espiritual, mas também no psicológico, emocional e social. Ela vicia, como tantas outras formas de escravidão, e muitas vezes leva ao isolamento, à destruição de casamentos e à perda da capacidade de viver relacionamentos saudáveis. A Igreja, ciente desses perigos, convida os fiéis a buscar a graça de Deus para vencer essa batalha. O sacramento da confissão é uma poderosa ferramenta para aqueles que lutam contra o vício em pornografia, oferecendo perdão, cura e renovação espiritual. A Igreja também enfatiza a importância da educação na virtude da castidade desde cedo. Os pais são chamados a serem os primeiros educadores de seus filhos na fé, ensinando-os a valorizar o próprio corpo e a respeitar a dignidade dos outros. Essa formação deve ser feita com amor, paciência e verdade, sempre apontando para o exemplo de Cristo e para o plano maravilhoso que Deus tem para cada pessoa. Para aqueles que estão presos na armadilha da pornografia, a Igreja oferece não apenas condenação, mas esperança. Jesus veio para salvar os pecadores, e sua misericórdia é infinita. A luta pela pureza é difícil, mas não impossível, especialmente quando nos apoiamos na graça de Deus. Recursos como a oração, a leitura das Escrituras, a devoção a Nossa Senhora, a prática do jejum e a direção espiritual são armas poderosas nesse combate. A Igreja também incentiva os fiéis a buscarem apoio em comunidades cristãs, grupos de oração ou até mesmo programas específicos que ajudam a superar o vício em pornografia. Lutar contra esse mal não é apenas uma questão pessoal, mas um esforço que envolve a comunidade e a ajuda mútua entre os membros do corpo de Cristo. Em resumo, o ensino da Igreja sobre a pornografia é claro e firme: ela é uma grave ofensa contra a pureza e a dignidade humana. No entanto, a Igreja nunca deixa de proclamar a esperança e a redenção disponíveis em Cristo.
Todos são chamados à santidade, e mesmo aqueles que caíram podem se levantar, com a ajuda de Deus, para viver uma vida plena e livre do peso desse pecado. A pureza é um chamado universal, e Deus nos dá todas as graças necessárias para alcançá-la. Que possamos responder a esse chamado com coragem, confiança e fé. Como escapar da armadilha e voltar para Deus? A vida é cheia de desafios, e o pecado é uma realidade que tenta nos afastar de Deus, especialmente por meio de armadilhas que parecem inofensivas à primeira vista, mas que aprisionam a alma em ciclos de culpa, vergonha e afastamento da graça. Uma das mais insidiosas dessas armadilhas é o pecado sexual, frequentemente disfarçado de prazer momentâneo, mas que, na realidade, destrói a dignidade humana, os relacionamentos e a conexão com Deus. Escapar dessa armadilha e voltar ao Senhor pode parecer difícil, mas não é impossível, porque Deus nunca abandona seus filhos e oferece sempre o caminho da redenção. O primeiro passo para escapar da armadilha do pecado é reconhecer que você caiu. Isso exige humildade e um exame honesto de consciência, mas é um gesto poderoso que rompe as correntes da negação e abre o coração para a graça de Deus. Como o filho pródigo na parábola de Jesus, de Lucas 15, 11, 32, precisamos admitir que nos afastamos da casa do Pai, que desperdiçamos os dons recebidos e que agora sentimos o peso de nossa escolha. Esse reconhecimento é o início da conversão, porque nos permite ver que precisamos de ajuda, e essa ajuda vem de Deus. Após reconhecer o pecado, o segundo passo é buscar a reconciliação com Deus. O sacramento da confissão é o maior presente que Jesus deixou para nos restaurar a amizade com Ele. No confessionário, não encontramos condenação, mas misericórdia infinita. Deus nos espera com os braços abertos, prontos para nos perdoar e nos lavar de toda mancha. Não importa quão grave seja o pecado ou quão longe você sinta que foi, o amor de Deus é maior do que qualquer falha humana. Como São João nos lembra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1h09. Além da confissão, a oração é uma arma poderosa contra as tentações e uma forma de nos conectarmos novamente com Deus. A oração nos fortalece espiritualmente e nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa luta. A devoção ao rosário, em particular, é uma prática muito eficaz. Ao meditar sobre os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria, encontramos inspiração e força para resistir ao mal. Nossa Senhora é uma mãe amorosa que intercede por nós e nos ajuda a permanecer firmes no caminho da pureza e da santidade. Outro passo importante é identificar as causas e os gatilhos do pecado e tomar medidas concretas para evitá-los. Se você está preso em um ciclo de pecado, pergunte-se: o que me leva a cair? É o acesso fácil a conteúdo impróprio? É a falta de vigilância nos pensamentos? É a solidão ou o tédio? Identificar as causas permite que você tome atitudes práticas, como limitar o acesso à internet, evitar lugares ou situações que alimentam a tentação, e ocupar o tempo com atividades saudáveis e edificantes. Também é fundamental rodear-se de boas influências. A caminhada cristã não é solitária, fazemos parte de uma comunidade de fé que pode nos apoiar em momentos de fraqueza. Grupos de oração, amigos espiritualmente maduros e até mesmo direção espiritual podem ser grandes aliados na luta contra o pecado. Compartilhar sua luta com alguém de confiança não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e desejo de crescer. O jejum e a mortificação também são práticas espirituais que nos ajudam a dominar nossas paixões e a fortalecer a vontade. São formas de renúncia que nos lembram que não somos escravos de nossos desejos e que somos chamados a uma vida de autodomínio e liberdade. O jejum, acompanhado da oração, é uma poderosa forma de combater o pecado, porque une nosso sacrifício pessoal à cruz de Cristo, fonte de toda a vitória. Por fim, é importante lembrar que o caminho de volta para Deus é uma jornada, não um evento único. A luta contra o pecado é diária, e recaídas podem acontecer, mas isso não significa que você está perdido. O importante é continuar levantando-se, confiando na misericórdia de Deus e perseverando no bem. Como nos ensina São Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13, 14.
Escapar da armadilha do pecado é possível porque Deus nos dá todas as ferramentas necessárias, em Sua palavra, os sacramentos, a oração, a ajuda da comunidade e a força do Espírito Santo. Ele não nos chama a uma vida perfeita de imediato, mas a uma vida de luta e crescimento constante em direção à santidade. Confie em Sua misericórdia, entregue-se a Ele e lute com coragem. Deus não apenas deseja a sua salvação, mas caminha ao seu lado em cada passo do caminho. Voltar para Ele é sempre possível, porque seu amor por você é infinito e incondicional. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e ajude a salvar almas. Juntos, podemos lutar contra essa armadilha do maligno e levar mais corações de volta para Deus.